Segundo a lenda, é exatamente na sexta-feira 13 que Jason, usando sua máscara de hóquei para esconder seu rosto desfigurado, costuma atacar as pessoas. Geralmente ele usa um facão para matar suas vítimas, sempre com requintes de crueldade. Jason nasceu com hidrocefalia e possuía problemas mentais. E por isso, acabou ficando isolado do mundo por sua mãe, Pamela. Quando criança, Jason acaba se afogando em um acampamento. E tudo aconteceu por causa da negligência da sua mãe. Sua morte faz com que ele se torne amaldiçoado e cometa crimes terríveis, sempre em uma sexta-feira 13. A sequência dos filmes de Jason, chamada Sexta-feira 13, se tornou famosa no mundo inteiro. E é justamente sobre esse assunto que eu vou tratar hoje. Eu sou o Bira. E aproveitando a deixa do dia de hoje, eu vou falar um pouco sobre esse temido dia. Vocês têm ideia do motivo pelo qual o dia de hoje causa tanto medo e pavor em muitas pessoas? Na verdade, antes mesmo dos filmes de Jason existirem, a Sexta-feira 13 já era repleta de superstições. E a sequência dos filmes apenas imortalizou a data. Mas a verdade é que as explicações para a fama desse dia são várias. Uma das mais famosas diz que Jesus Cristo foi perseguido neste dia, antes de ser crucificado em uma sexta-feira. Exatamente no dia anterior, ele estava celebrando sua última ceia e contava com 13 participantes. Além disso, ainda existe a superstição em relação ao número 13, pois no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o autor descreve a besta, que será responsável pelo fim dos tempos. Por causa disso, muitos religiosos consideram o número fonte de coisas ruins. Outra lenda diz respeito à cristianização dos povos bárbaros que invadiram a Europa. Antes deles se tornarem cristãos, os escandinavos, que eram politeístas, idolatravam uma deusa chamada Frigga. Só que, por terem se convertido ao cristianismo, eles passaram a considerá-la uma bruxa. E toda sexta-feira, ela se reunia com 11 feiticeiras e com o demônio para rogar praga para as pessoas. E você? Acredita em todas as lendas envolvendo a Sexta-feira 13? Você acha que esse dia realmente pode ser amaldiçoado? E que coisas ruins estão propensos a acontecer nessa data? Acredite se quiser, mas ao decorrer da história, esse dia já foi marcado por vários eventos catastróficos e trágicos. Foi no dia 13 de julho de 1821, especificamente em uma sexta-feira, que nasceu um homem chamado Nathan Bedford Forrest. Ele ficou muito famoso por ter sido um general confederado nos Estados Unidos que esteve encarregado de liderar o massacre de Fort Pillow, onde seus soldados mataram cerca de 200 pessoas, na maioria delas negras. Porém, não é só por isso que ele é conhecido. Na verdade, ele foi o fundador e o primeiro grande líder do Ku Klux Klan, uma organização terrorista que promovia atos de violência contra negros, judeus e contra todos os indivíduos aos quais eles se opunham. Será que o fato de Forrest ter nascido em uma sexta-feira 13 teve alguma influência em seus atos? Ou tudo é uma pura coincidência? Um evento curioso que aconteceu na data foi o famoso Milagre dos Andes. Para quem não sabe, esse foi um acidente de avião
que caiu com 45 pessoas. Os sobreviventes caíram na Cordilheira dos Andes, no Chile. Esse acontecimento gerou muito debate sobre os limites da sobrevivência do ser humano. Nos primeiros dias, após o acidente, as pessoas se alimentaram de barras de chocolate e doces que levavam nas malas. Mas conforme os dias foram passando, os alimentos começaram a ficar escassos. A solução que os sobreviventes encontraram para ter alimentos? No começo, eles pensaram em comer a carne das pessoas que tinham falecido, mas relutaram. Mas, para sobreviver, eles foram obrigados a comer os restos mortais dos outros passageiros. O cardiologista Roberto Canessa, que era uma das vítimas, em entrevista à BBC, disse que pensou que se ele fosse uma das vítimas, teria orgulho se o seu corpo fosse usado para salvar a vida de seus colegas. E adivinha, que dia o acidente aconteceu? Na Mosca, no dia 13 de outubro de 1972, em uma sexta-feira. Nesse mesmo dia, um outro acidente aéreo também aconteceu na Rússia. Nesse caso, o acidente foi um dos piores da história do país. Todas as 174 pessoas que estavam a bordo do voo, incluindo os tripulantes, morreram quando o avião tentava pousar e acabou caindo. Nunca conseguiram confirmar a causa real do acidente, mas muitos especulam que um relâmpago acertou o avião quando ele estava a apenas 5 quilômetros da pista de pouso. A Segunda Guerra Mundial também não escaparia da nossa lista. No dia 13 de setembro de 1940, o famoso Palácio de Buckingham, a residência oficial da família real britânica em Londres, foi bombardeado pelas forças alemãs. O mais assustador é que o rei e a rainha estavam na residência no momento do ataque. E felizmente, a rainha Elizabeth sobreviveu. Mas anos depois, no dia 13 de junho de 1952, foi a vez de surgirem tensões durante a Guerra Fria. Nesta sexta-feira 13, a União Soviética acabou derrubando um avião de transporte militar sueco. Todas as 8 pessoas que estavam dentro do avião morreram. Durante muito tempo, o governo sueco disse que o avião fazia apenas um exercício de treinamento. Porém, durante os anos 90, vazaram informações de que os tripulantes estavam, na verdade, espionando a União Soviética a serviço da OTAN. A Rússia, que na época negava o abatimento do avião, como resposta, confessou que realmente derrubou a aeronave. Mas um dos acontecimentos mais recentes e que chocou todo mundo aconteceu em 2015, quando atentados terroristas aconteceram em Paris. No dia 13 de novembro, a França viveu uma sexta-feira que os parisienses querem esquecer para sempre. Uma série de ataques que deixaram pelo menos 130 mortos e 400 feridos. Um dos ataques mais marcantes aconteceu em um estabelecimento chamado Bataclan, que recebia a banda Eagles of Death. Naquela noite, todos os ataques na cidade aconteceram por volta das 9h30 da noite. E todos eles foram assumidos pelo Estado Islâmico. Será que eles escolheram especificamente uma sexta-feira 13 para fazer os ataques? E quanto às catástrofes naturais? Você sabe de alguma que aconteceu em uma sexta-feira 13? Em 13 de julho de 1951, no estado de Kansas, Estados Unidos, caiu um temporal que fez sérios estragos em vários locais. As cidades de Manhattan e Lawrence, por exemplo, tiveram mais de 2 milhões de acres de terra danificados por enchentes. Além disso, vários recordes lamentáveis foram quebrados nesse dia.
O rio Kansas subiu 12,4 metros, 4,5 metros acima do que é considerado inundação, e 1,80 metros acima do que qualquer inundação já vista até aquele dia. No distrito comercial de Manhattan, a água ficou a uma altura de 2,4 metros. Foi uma das piores inundações da região. Ao todo, 28 pessoas morreram e outras 500 mil ficaram sem moradia, até que a água baixasse. Segundo informações encontradas na internet na época, o prejuízo foi de 935 milhões de dólares, algo que chegaria aos 6,4 bilhões em dólares atuais. A Sexta-feira Negra, nome de um terrível incêndio da Austrália, aconteceu em uma sexta-feira 13. Em janeiro de 1939, um incêndio florestal atingiu o estado de Victoria e matou 36 pessoas em apenas um dia. Mas, segundo as autoridades locais, no total foram 71 mortes e 75% do estado foi afetado pela fumaça do incêndio. Naquele ano, a seca exacerbou o verão australiano e as tentativas de queimar a vegetação seca acabaram perdendo o controle. Ao todo, 1.300 casas foram destruídas pelas chamas. E em relação a assassinatos, como é o caso do personagem Jason? Será que existe algum? Em Nova York, no dia 13 de março de 1964, aconteceu um dos assassinatos mais brutais de todos os tempos. Uma mulher chamada Kitty Genovese, que era gerente de um bar, foi esfaqueada e abusada por um homem chamado Winston Moseley. O ataque durou cerca de 40 minutos. E, de acordo com o que foi relatado no New York Times, 38 pessoas testemunharam o crime. Mas ninguém teve a capacidade de chamar a polícia. O caso se tornou um item básico nas aulas de psicologia, sendo exemplo para ilustrar o famoso efeito do espectador, que ficou conhecido como Síndrome de Kitty Genovese. Esse efeito acontece quando pessoas deixam de fazer algo porque acreditam que outra pessoa entrará em ação. Além do assassinato de Kitty, uma outra pessoa, essa bem mais famosa, também faleceu em uma sexta-feira 13. Dia 13 de setembro de 1996. O hip-hop perdeu um dos seus maiores ídolos, o famoso Tupac Shakur. O rapper morreu depois de ser baleado na cidade de Las Vegas. Na verdade, ele foi ferido no dia 7 de setembro, mas morreu dias depois, por causa dos ferimentos. Por último, tem um acontecimento dos mais bizarros possíveis. Eu sei que muitas pessoas dirão que é pura coincidência, mas há quem duvide disso. Embora ser atingido por um raio seja algo definitivamente horrível, o caso que vou contar agora acabou sendo considerado um milagre. Segundo foi descrito no site Daily Mail, um adolescente inglês foi atingido por um raio durante uma tempestade. O dia, sexta-feira 13. A hora, exatamente às 13h13 da tarde. Felizmente, o garoto teve apenas queimaduras no ombro. Diante de todos esses fatos, você ainda acha que a sexta-feira 13 é apenas superstição? Ou será que realmente existe uma maldição envolvendo a data? Coincidência ou não, eu acho que não podemos negar que tudo isso é, no mínimo, intrigante. Eu me despeço por aqui, mas tome cuidado, muito cuidado, pois várias coisas podem acontecer essa noite.